Você já percebeu como é devastador quando a dor não vem do acaso, nem de um estranho, mas justamente de alguém que você mesmo escolheu colocar na sua vida? Existe uma diferença enorme entre carregar as marcas que a vida nos deu sem escolha, como nascer em uma família complicada, com pais que talvez não souberam nos amar da forma que merecíamos, e aceitar ser humilhado por alguém que você convidou para caminhar ao seu lado. Essa é uma dor ainda mais pesada, porque nasce da sensação de ter confiado, de ter aberto a porta da alma e, em troca, receber desprezo, abuso ou indiferença. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Tentam justificar, tentam explicar, tentam curar o incurável. Mas a verdade é dura. Você não é uma ONG. Você não é um projeto de salvação. Você não precisa carregar o peso de reabilitar uma pessoa que escolheu ferir. E quanto mais você insiste em consertar alguém que não quer ser consertado, mais você se afunda no abismo que não era seu para entrar. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso agora com o coração apertado, sentindo que se afastar parece impossível, porque existe o vínculo, existe a memória, existe aquele pequeno pedaço de esperança que insiste em acreditar que um dia tudo vai mudar. Mas a vida é curta, os anos passam rápido, e quando você olha para trás, percebe que passou tempo demais tentando regar um solo que nunca quis florescer. Esse recado é para você que está cansado, você que já chorou em silêncio, que já se culpou por não conseguir dar certo. Você que já acreditou que precisava ser mais forte para aguentar, quando na verdade a verdadeira força está em soltar. O estoicismo nos lembra que não temos controle sobre as escolhas dos outros, mas temos controle sobre a nossa decisão de não viver aprisionados a dores que não fazem sentido. Então respira fundo agora e me escuta. Se alguém te humilha, te diminui, te faz sentir menor do que você é. Não importa se essa pessoa está na sua família, se é seu companheiro ou alguém que você amou de verdade. O que importa é o efeito que ela causa em você. A vida já é dura demais para que você aceite carregar voluntariamente mais dor do que a necessária. O tempo é implacável, e enquanto você insiste em suportar o insuportável, ele passa. Os dias se transformam em anos, e quando você percebe, boa parte da sua energia já foi sugada por alguém que nunca quis ou nunca soube oferecer o mínimo de respeito. É por isso que eu preciso te dizer: não romantize sofrimento. Não transforme a sua própria dor em missão de vida. Você não nasceu para ser o alicerce de alguém que escolhe se destruir. Você nasceu para viver, para respirar em paz, para ter clareza e serenidade. O estoicismo nos lembra que o mundo externo sempre vai ser imprevisível, mas o que você aceita dentro de si é escolha sua. Você não controla a crueldade de alguém, mas pode controlar se permanece ao lado dessa crueldade ou se decide se afastar para recuperar sua paz. E eu sei. A culpa aparece. A mente começa a inventar desculpas. E se eu abandonar? E se ele mudar um dia? E se for covardia ir embora agora? Mas olha só, não é covardia preservar a sua saúde mental. Não é egoísmo salvar a sua própria vida antes de tentar resgatar alguém que não quer sair do fundo do poço. O verdadeiro egoísmo está em quem exige que você se sacrifique para que ele não precise mudar. Acolhe essa ideia dentro do seu coração. Você não é responsável por curar o que não foi você que feriu. Você não é remédio para um veneno que a própria pessoa escolheu beber. Existe algo muito mais precioso esperando por você do outro lado da coragem de soltar. É leveza, é força, é a chance de finalmente ser dono de si mesmo. Então deixaria eu te falar algo que talvez ninguém nunca teve coragem de te dizer. O amor verdadeiro nunca vem acompanhado de humilhação. Amor não é grito, não é manipulação, não é silêncio gelado que te faz implorar por migalhas de atenção. Amor não pede que você se anule, que você viva em constante estado de medo, de insegurança, de dúvida. Quando alguém te faz acreditar que isso é normal, essa pessoa não está te amando, ela está te prendendo. E o mais cruel é que, aos poucos,
Você começa a se acostumar. Você começa a aceitar o inaceitável, porque a mente cria justificativas para não encarar a realidade. Você começa a acreditar que merece menos do que realmente merece. E é nesse momento que você se perde de si mesmo. É aí que você esquece a sua própria grandeza. Mas hoje, eu quero que você se olhe com sinceridade. Pense em todo o peso que já carregou, em todas as lágrimas que já derramou, em todas as noites em que deitou no travesseiro, sentindo que algo estava profundamente errado. Isso não é amor. Isso é prisão. E o estoicismo nos mostra que ninguém é livre enquanto depender das correntes emocionais que outros impõem sobre nós. Você tem dentro de si uma força que talvez ainda não reconheça. A força de escolher. A força de dizer, basta. A força de não gastar mais um único segundo tentando transformar uma relação podre em algo saudável. Porque nada floresce no terreno da humilhação. Nada cresce onde não existe respeito. E quando você finalmente decide se afastar, não é apenas da pessoa abusiva que você se liberta. Você se liberta de uma versão sua que vivia acorrentada ao medo. Você se liberta da ideia de que precisa sofrer para ser amado. Você se liberta da mentira de que só é valioso quando se sacrifica por outro. Esse é o ponto de virada. O instante em que você olha no espelho e decide: eu não vou mais aceitar menos do que mereço. Sabe, muitas vezes você se pergunta se vai dar conta de seguir em frente sem essa pessoa. A mente cria um labirinto de dúvidas. Será que vou aguentar a solidão? Será que vou encontrar alguém melhor? E se eu nunca conseguir ser feliz de novo? Mas essas perguntas só existem porque você foi condicionado a acreditar que não tem valor sozinho. A verdade é outra. Você já é inteiro. Você não precisa de ninguém que te humilhe para se sentir completo. A vida não é sobre colecionar pessoas, é sobre preservar a sua paz. Quem cruza o seu caminho e não soma, não respeita, não constrói, não merece permanecer. Não interessa se é amigo de longa data, se é parente, ou alguém com quem você dividiu a vida. A sua história não é garantia para ninguém continuar te ferindo. O passado não dá passe livre para abusos no presente. E aqui está algo que o estoicismo ensina com clareza. Tudo aquilo que está fora do seu controle não pode roubar o que há dentro de você, a não ser que você permita. Se alguém insiste em ser sombra, você não precisa ficar ali, parado na escuridão, implorando por luz. Você pode escolher sair. Você pode escolher respirar. Você pode escolher viver. A dor de se desprender é real, eu sei. Mas existe uma dor ainda maior, a de olhar para trás, depois de anos, e perceber que você desperdiçou sua vida tentando consertar aquilo que sempre esteve quebrado. E o tempo, meu amigo, o tempo não volta. Então hoje é um chamado. Um chamado para que você se coloque em primeiro lugar, sem medo, sem desculpas, sem culpa. Um chamado para que você aceite que soltar não é perder. Soltar é finalmente ganhar de volta a sua vida. E agora respira fundo comigo. Olha para dentro de si e reconhece a coragem que já existe aí. Reconhece que você sobreviveu até aqui, mesmo quando achava que não conseguiria. Que você chorou, que você sentiu medo, que você se sentiu sozinho, e mesmo assim, continuou. Isso, por si só, já é uma prova da sua força. Permitir-se soltar não é fraqueza, é coragem, é sabedoria, é amor próprio em ação. Cada passo que você dá para se afastar da dor que não é sua, cada decisão de não se sacrificar por quem não quer ser salvo, é um passo em direção à liberdade que você merece. É se dar permissão para respirar, para existir sem culpa, para viver de verdade. E lembra, você não está sozinho nesse caminho. Todos que já sentiram a humilhação, a decepção, o peso de alguém que escolheram confiar, já estiveram exatamente onde você está agora. Mas eles conseguiram. E você também vai conseguir, porque a força verdadeira não está em aguentar tudo calado, mas em reconhecer
o que merece ser deixado para trás e ter coragem de seguir em frente. Então hoje, faça uma promessa a si mesmo, de que vai valorizar sua paz, sua vida, seu coração. Que não vai mais permitir que a escolha de outro dite sua felicidade. Que você vai se levantar, mesmo que devagar, e seguir construindo a sua liberdade interior, passo a passo, decisão a decisão. E quando você se olhar no espelho, quero que veja não a dor que passou, mas a força que se ergueu dela. Quero que sinta orgulho de quem você é. Alguém que escolheu a si mesmo. Alguém que não aceita menos do que merece. Alguém que finalmente entendeu que o respeito, o amor e a dignidade começam dentro de você. A vida é curta demais para carregar correntes que não são suas. Respira, sente e dá o primeiro passo hoje. Você merece. LTA, a sua vida.